Olá, você ouve falar sobre consciência o tempo todo, mas não tem clareza nem objetividade para definir. Então, pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha da região de Criciúma, Santa Catarina, o ovo da galinha loira, porque o ato de hoje é: o que é consciência? Ao analisar o mundo ao seu redor, você tem noção do nível de consciência da humanidade? Você tem noção do seu próprio nível de consciência? Eu posso presumir que a maior parte das pessoas não tem, porque a maior parte das pessoas estão olhando para fora a todo momento. Esquecem que o mais importante é olhar para dentro, parar um pouco de julgar e olhar para o mundo externo e começar a olhar para dentro, analisar as próprias ações, pensamentos, propósito, o que está fazendo, o que é relevante e se você irá atingir aquilo que é coisa principal na sua vida, né? O seu propósito. Aqui vamos fazer uma análise sobre consciência de uma forma que provavelmente você nunca viu antes. Vamos abordar aqui diversos aspectos que geralmente são tocados, estudados de forma separada. Então vamos unir vários conceitos, várias coisas que são muito importantes, principalmente se a gente analisar de forma integrada. Então, para começar a nossa análise, eu vou começar com alguns questionamentos, que inclusive eu já fiz algumas vezes aqui no canal. Se você frequenta o canal, provavelmente você já tem a resposta para isso. Quem é você de fato? Você é o seu nome? Se mudar o seu nome, você deixa de existir? Você é a sua profissão? Você é as suas características comportamentais? Você é a sua cultura? Você é o seu corpo físico? Você é a sua mente? Você é os seus pensamentos? Talvez algumas pessoas que estejam alguns passos à frente tenham respondido a pergunta: quem é você? Com a seguinte resposta: eu sou consciência. Mas o que de fato é consciência? Vamos agora correlacionar o corpo físico com a mente e a consciência. O que é o corpo físico? Nosso corpo físico, ele tem os 5 principais sensores que estão interpretando o mundo externo à nossa volta. Então interpretamos o mundo à nossa volta através dos 5 sentidos. Quando observamos tudo que está ao nosso redor através dos 5 sentidos, isso é processado pelo cérebro. Então, na verdade, tudo que está ao nosso redor a gente recebe através de pulso eletromagnético, de vibração, e o nosso cérebro traduz essas vibrações em informações. Então vamos entender o corpo físico como um sensor, um veículo dentro dessa experiência, e o cérebro ele funciona como um processador que interpreta esses sinais que é coletado pelos 5 sentidos. Então, por exemplo, todo esse som que está sendo projetado agora, escutado pelo seu ouvido, nada mais é do que vibração. Então, todo som que é projetado no ambiente, ele gera uma vibração no ambiente. Essa vibração é propagada, vibra no tímpano, e o tímpano manda essa informação para o cérebro, e o cérebro traduz as vibrações em sons. Então as vibrações mais rápidas são traduzidas em sons agudos, e à medida que vamos baixando a vibração, são sons mais graves. Então, na verdade, cada palavra, cada frase que você está escutando, ela não existe, é apenas vibração. A partir daqui tocamos 3 pontos muito importantes. O primeiro é o corpo físico. O corpo físico ele tem os sensores que irão interpretar o mundo externo, o mundo exterior. Só que além do corpo físico, temos a mente e temos a consciência. Quando os olhos físicos se abrem e a gente começa a olhar o mundo exterior, a gente está capturando imagens dessa simulação. Então a gente passa a não enxergar mais a consciência, porque a nossa referência passa a ser o mundo exterior, tudo aquilo que está fora. Para a gente aprofundar um pouco mais agora, vamos focar no cérebro, que faz parte ali do corpo físico, que ele está presente no corpo físico. Como o cérebro ele é dividido? O cérebro é dividido em 3 partes principais. A inicial, a primeira dela, é o cérebro reptiliano, que está na base do cérebro. Ele é responsável pelo nosso instinto animal, instinto de defesa, reflexo, impulsos. Então, tudo que tiver de mais animal no ser humano parte ali do cérebro reptiliano, que é ação e reação. Você é uma pessoa que é levada pelos instintos, ela vai ter o cérebro reptiliano dominante. Acima do cérebro reptiliano, temos o cérebro límbico.
Então ele envolve o cérebro reptiliano e o cérebro límbico ele partiu dos mamíferos e ele é responsável pelos sentimentos, pelas emoções. Então olha a diferença de um réptil, um jacaré, um crocodilo. Olha o comportamento dele. Um crocodilo fêmea ele vai colocar os ovos, os filhotes vão nascer e ele vai comer os filhotes, ele nem sabe, não tem relação nenhuma, não tem afeto nenhum. Enquanto os mamíferos ele tem uma forma diferente de lidar, né? Os mamíferos eles conseguem se apegar mais, eles são carinhosos, eles têm um instinto protetor que um crocodilo não tem. E por fim, acima do cérebro límbico, cérebro reptiliano, cérebro límbico, acima dele temos o neocórtex, que é responsável pelo senso crítico, pelo raciocínio lógico, pelas escolhas. Por incrível que pareça, esses três cérebros têm relação com as três mentes. E o que são essas três mentes que a ciência diz existir hoje? A mente inconsciente, a mente subconsciente e a mente consciente. A mente inconsciente é uma mente extremamente inteligente e ela é responsável pelo nosso sistema nervoso central e o nosso sistema de defesa. Então muitas vezes a pessoa ela pode estar até doente com o vírus invasor, ela não tem consciência, ela não está consciente daquilo, mas ainda assim sua mente inconsciente ela é inteligente e suas células, seus glóbulos de defesa, né? Ela começa a agir para combater o invasor. Então nós temos a mente inconsciente, em algum momento a gente desconectou dela, mas ela é uma mente extremamente inteligente. Acima da mente inconsciente temos a mente subconsciente, que é a mente responsável por memorizar hábitos, memorizar experiências, pelos nossos sentimentos e emoções, e daí você começa a perceber como as mentes estão relacionadas com os cérebros, né? A mente inconsciente é mais instintiva, assim como o cérebro reptiliano. A mente subconsciente ela registra principalmente experiências, sentimentos e emoções para facilitar nas nossas escolhas. O repertório de observação que a gente tem do mundo vai facilitando as relações, né? Muitas vezes a gente observa uma pessoa e você já sente que tem algum tipo de perigo ali, que é melhor você se afastar, que é melhor você... Isso vem de onde? Isso vem da mente subconsciente. O repertório de informações que você guarda ali vai criando esses sistemas de defesa. Então facilmente você consegue identificar um perigo através da sua mente subconsciente sem precisar racionalizar. Você apenas sente que ali há um perigo, baseada em todo o repertório de informações, sentimentos, sinapses que são registradas ali na mente subconsciente. E por fim temos a mente consciente, que está relacionada ao neocórtex, que é o cérebro racional. Então a mente consciente é o estado de aqui, agora, escolha, julgamento, senso crítico. Então essas três mentes estão relacionadas respectivamente com o cérebro reptiliano, com o cérebro límbico e com o neocórtex. Recentemente eu fui assistir um podcast com um neurocientista que dizia que a mente não existe, né? Que tudo ali funciona no cérebro, e é óbvio que muitas pessoas podem ficar impactadas com isso. Inclusive ele fala isso, né, durante o podcast, que aquilo poderia ser impactante, mas ao meu ver, esse neurocientista ele está ignorando muita informação. Pessoalmente eu acho muita limitação e ignorância no sentido de ignorar, porque ele está simplesmente tirando da equação toda a parte metafísica, toda a parte sutil, e ele vive ali dentro do paradigma materialista. E por que isso seria ignorância? Porque esse neurocientista que vive no paradigma materialista, ele está ignorando todas as experiências do plano sutil que foram vivenciadas em todo o planeta, em todos os povos. Por isso eu gosto muito de acompanhar o Dr. Sérgio Felipe, que estudou o pineal. Ele fez o doutorado dele estudando a glândula pineal, e o resultado da pesquisa dele é fantástico. E eu gosto muito de ouvi-lo porque ele pesquisa os dois lados da moeda. Ele vive no paradigma materialista, no ambiente científico acadêmico, mas ele também estuda muito a parte da espiritualidade, do sutil, e só pelo fato da pessoa estar aberta ao lado metafísica da coisa, já muda muito o resultado de qualquer pesquisa, a forma como ele vai olhar para os experimentos. Ele não estaria bloqueado como um indivíduo que vive no paradigma materialista, que através da ciência materialista
a gente não pode responder coisas da metafísica. Então, por isso a importância de pessoas como o Dr. Sérgio Felipe. Se nós fizermos uma rápida pesquisa, nós vamos identificar várias pessoas que tiveram experiência de quase morte, por exemplo, que elas vivenciaram coisas que foram comprovadas com requintes de detalhes enquanto estavam em coma, sendo que o corpo físico delas estava em um lugar específico e a mente delas vivenciou algo em outro lugar completamente distante, e depois foi confirmado, né, com os mínimos detalhes. Então temos N provas, N experiências que mostram que não somos apenas o cérebro, né? Existe sim uma mente que não está necessariamente vinculada ao corpo físico e que elas conseguem revelar coisas não locais, né? A distância da presença do corpo físico. O próprio outro exemplo também muito forte é o da visão remota, que já foi utilizada por exércitos, pelo próprio exército americano, pelo exército russo, onde alguns soldados eles são treinados para identificar alvos à distância do corpo físico deles, né? Então eles conseguem pegar informações com requinte de detalhes. Eu trouxe até aqui no canal o caso do Saddam Hussein, onde dezenas de pessoas fizeram um experimento de visão remota. As informações foram coletadas, colocadas num cofre e posteriormente, quando finalmente encontraram Saddam Hussein, foram vendo que todos os pontos que foram sinalizados bateram exatamente como no momento da captura do Saddam Hussein. Mas esse exemplo prova que além da mente sutil realmente existir, não em forma de matéria, mas de uma forma sutil, ela também não está presa ao espaço-tempo, ela é atemporal. Agora, no campo da psicologia, temos também 3 pontos muito importantes que estão relacionados com os 3 cérebros que vimos e com as 3 mentes, que é o id, o ego e o superego. O que seria o id? O id é todo o instinto animal do ser humano. O ego é toda aquela percepção do ser humano enquanto indivíduo que gera a separação dos demais indivíduos, como o que eu acho, o que eu penso, a minha dor, a minha cultura. Então tudo isso vai criando a sensação de separação e de um eu individual que está separado de tudo e de todos. E por fim, a psicologia traz o superego, que é uma espécie de consciência avançada que está julgando. Olha só que interessante, ela está julgando as decisões, os pensamentos do ego, do eu. Então é como se existisse uma espécie de anjinho e diabinho, onde o ego é o diabinho que quer passar por cima de tudo e todos para conseguir o que você quer, para satisfazer os seus desejos, enquanto o superego é aquele anjinho que vai podando, olha, não faça isso, cuidado, é errado, você está passando por cima dos seus valores, dos seus princípios. Então aqui a gente já começa a ver como todos esses assuntos estão correlacionados e essa observação de uma forma integrada começa a dar uma luz maior para a gente entender melhor o que é consciência. Na cultura oriental, eles dizem que atrelado ao corpo físico temos o corpo astral, emocional e mental inferior. Ao meu ver, a união desses 3 corpos inferiores formam a alma, que estão atreladas à criação do ego, do eu inferior. E eles ainda afirmam que existe o corpo mental superior ou o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico, que ao meu ver, a união desses 3 corpos forma o nosso espírito, ou o nosso eu superior, ou o nosso consciente. Voltando à alma, que seria a união do nosso corpo astral, mais emocional, mais mental inferior, por que ela estaria associada ao eu inferior ou ao ego? Simplesmente porque, como foi abordado aqui, nós não somos as nossas características emocionais, comportamentais, nós não somos a nossa cultura. Inclusive tem estudos do campo sutil que dizem que quando as pessoas morrem, desencarnam, elas perdem a cultura delas, elas perdem aquelas coisas que foram ensinadas naquele experimento terreno e elas ficam livres disso, elas ficam livres dessas amarras. Por sua vez, porque o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico estariam associados ao espírito e ao eu superior, ao eu verdadeiro? Primeiro porque o corpo causal, que é o corpo mental superior, ele está associado a um raciocínio, a uma inteligência superior. Ou seja, ele não vai ficar preso a coisas que estão relacionadas à cultura. Dessa forma, pessoas que têm o corpo causal ou o corpo mental superior bem desenvolvidos, elas não vão ficar presas a coisas da sua cultura. Por exemplo, porque a maioria das pessoas que nascem
no Brasil elas são cristãs, porque faz parte da cultura cristã. É muito improvável que uma pessoa que nasça no Brasil, ela seja muçulmana ou que ela seja hindu. E o mesmo acontece ao contrário. É muito difícil que alguém que tenha nascido na Índia se torne cristã, porque ela nasceu naquela cultura. E segundo a visão daquela cultura, Brahma, Vishnu, Shiva são os deuses corretos a serem seguidos. Então, uma pessoa que tem um corpo causal, um corpo mental superior bem desenvolvido, ele vai analisar de fora todas as questões, ele vai identificar isso. Ele não vai simplesmente se rotular como cristão, como muçulmano, como judeu, como hindu. Geralmente essas pessoas, elas identificam que elas teriam uma religião diferente se nascessem em outra região, em outra cultura, em outro local, em outro país. E elas geralmente aproveitam o melhor que cada uma tem a oferecer. Elas não julgam como melhor ou pior. Elas apenas absorvem tudo de melhor que todas elas têm a oferecer. Assim, o corpo causal ele está associado ao corpo búdico, que é o corpo da moral, que está em todos nós, quando acessamos o nosso eu superior de forma consciente. Uma pessoa, quando faz o mal, ela sabe que está invadindo o espaço do outro, ela sabe que está criando dor, ela sabe que está subtraindo do outro. Então, qualquer ser humano em estado de consciência ampliado, ele saberá o que é certo ou o que é errado, independente da cultura ou independente do que está escrito nas leis da sua nação. Por fim, teria o corpo átmico, que é a tríade que fecha esse eu superior, que seria uma gotinha, uma faísca, uma chispa, um pedacinho dessa consciência que seria o todo. Lembrando que a primeira lei hermética diz que tudo é mente, o todo é mente. Não existe nada fora dessa mente, não existe nada fora do todo. Absolutamente tudo que existe, todas as partículas, tudo que está no campo das ideias, matéria, antimatéria, tudo está dentro desta única consciência. Dessa forma, só existe uma única consciência. Então, todas essas cascas dão a sensação, a ideia de que estamos separados, que existe divisão, mas no final das contas, quando tiramos todas essas cascas, só existe uma única mente, uma única consciência, e isso vamos entender melhor agora. Tudo é mental. O todo é mental. O que percebemos como realidade não passa de um jogo de projeções da mente sobre uma tela. Desde o momento em que abrimos os olhos para o mundo externo, começamos a nos afastar da verdadeira essência da existência. A realidade última, que é a própria consciência, torna-se velada pelas impressões sensoriais e pelas construções mentais que formam nosso conceito de mundo. Ramana Maharshi nos ensina: a consciência é uma única realidade, tal como uma tela onde se projetam as imagens do cinema. Mas enquanto as imagens são projetadas, a tela se torna invisível. Ao suspender a projeção, a tela se torna visível. A consciência é a tela sobre a qual todas as cenas vêm e vão. A tela é o real. As imagens ou figuras são meras sombras nela projetadas. Essa metáfora revela que o que consideramos como realidade objetiva nada mais é do que uma ilusão passageira. A verdadeira essência do ser não está nas formas mutáveis, mas sim naquilo que as sustenta. Quando enxergamos apenas as projeções, nos identificamos com um falso eu, moldado pelas experiências, emoções e pensamentos que transitam pela mente. Esse falso eu se constrói a partir da união do corpo astral, emocional e mental inferior, mantendo-nos presos ao fluxo incessante de desejos, medos e condicionamentos. Assim, passamos a crer que somos a nossa história, nossas memórias e nossas sensações. Ignorando a tela imutável da consciência, a mente inferior nos mantém hipnotizados pela impermanência, conduzindo-nos a buscar sentido em coisas efêmeras. É como assistir a um filme e se perder completamente na narrativa, esquecendo que tudo o que acontece ali é uma ilusão projetada. O despertar ocorre quando se compreende que o observador não é o enredo, mas sim a tela silenciosa onde tudo acontece.
A consciência pura não se altera, apenas reflete o que passa diante dela. O verdadeiro eu transcende as camadas superficiais da experiência humana. Ele é a união do corpo causal, búdico e átmico, que representam níveis mais sutis da existência. O corpo causal armazena as sementes da sabedoria, o corpo búdico manifesta a moral universal, e o corpo átmico é a centelha divina, a essência imutável do ser. Reconhecer essa trindade interior é dissolver o véu da ilusão e retornar à fonte da consciência. Para perceber essa verdade, é necessário silenciar a mente e direcionar o olhar para dentro. O autoconhecimento não é um processo de acumulação, mas de desapego das falsas identidades que nos mantêm presos ao mundo das formas. Quando a identificação com o transitório cessa, a tela da consciência torna-se visível, revelando a imensidão do real. Tudo é mental, e o despertar ocorre quando compreendemos que não somos as sombras projetadas, mas a própria luz que permite que tudo seja visto. A consciência é o alicerce de toda a experiência, e o verdadeiro eu não se encontra no que muda, mas no que permanece. Ao reconhecer isso, libertamo-nos da ilusão e voltamos à unidade primordial do ser.